o filho da senhora bebia, fumava e usava cocaína. Sim, pastor. Ele me fazia todas essas coisas, sabe? Usava essas drogas. Só que quando ele usava a droga, eu não sabia ainda. Sabia da bebida, sabia que era uma pessoa transtornada na bebida. Só que como mãe, a gente não é bobo, a gente sabe o que o filho está usando, né? Chegava transtornado em casa, mas não é impossível que essa bebida, que esse menino bebe, para chegar tão transtornado desse jeito, né? Aí eu ficava a noite inteira preocupada com ele, porque ele ficava até de madrugada nas ruas, né, fazendo coisa errada. E chegava muito nervoso em casa. E eu conversava com ele, batia a porta, porque eu estava conversando, que ele não queria saber de eu falar nada, né? E era assim a posição dele dentro de casa, né? Muito nervoso. Ele chegava ao ponto de sair num dia, voltar no outro, como era? Sim, saía de casa, tinha dia 8 horas da manhã e ia chegar no outro dia. Tinha vez que saía na sexta, chegava no sábado, no meio da manhã, lá para umas 10 horas da manhã. Quando saía no sábado, chegava só de tarde. E eu preocupada o dia inteiro, né? Cuidando das coisas e preocupada por o que será que ele estava fazendo. Quando chegava transtornado. Como a senhora chama? Eu chamo Maria Raimunda. Dona Maria, a senhora como mãe, a senhora tendo educado, lutado, dado uma disciplina para ele, um ensinamento para ele, como é para a senhora, como mãe, saber que o filho da senhora estava ali bebendo, fumando, usando drogas, estragando a vida dele, podemos dizer assim? Pastor, foi muito triste para mim, sabe? Porque foi uma coisa que eu nunca ensinei, né? Nunca ensinei ele a mexer com coisa errada. E chegou esse ponto, né? Falei, mas meu Deus, onde será que eu errei? Só que era assim, uma pessoa vazia também, né? Não lembrava que eu tinha que buscar em Deus para poder eu cuidar deles, né? A senhora não vinha na igreja? Não vinha em igreja nenhuma, eu não ia em nenhuma, né? Então eu pensava, eu não sei o que eu faço, porque não sei mais o que falar, mas momento algum lembrava para onde que eu, em quem que eu tinha me pegar para poder eu cuidar, de fazer alguma coisa, né? Era assim que eu era, vazia também, né? Não tinha o que falar. Ficava braba, nervosa, e chegava, em vez de eu dar um conselho bom, tinha vez que eu fazia era brigar com eles, né? Porque não sabia o que fazer. Em vez de falar da palavra de Deus, eu fazia era ficar brava. Aí, né? A senhora começou a vir na igreja, aprender a fé. Aí, quando eu comecei a vir na igreja buscar fé em mim primeiro, aí eu tive palavra para falar. Primeiro a senhora buscou pela senhora? Primeiro eu busquei para mim. Depois eu comecei a ter o que eu falar para eles. Falei, vamos, Rubens, vamos na igreja, que lá você vai escutar a palavra certa para você. Eu não vou, outro dia eu vou. Outro dia eu vou, que foi a senhora ouvia o que muitas mães ouvem, né? Outro dia eu vou. Porque daí quando eu comecei a ver, comecei a ver os testemunhos das mães. O que elas buscavam para os filhos, né? De verdade. Para poder eu passar para meus filhos, né? E foi aonde Deus entrou na minha vida e eu consegui. Ô, Dona Maria Raimunda, e agora? Geralmente é assim. Uma pessoa que se envolve com o que o filho da senhora se envolveu, ele é sentenciado. Ele está sentenciado, ele está tomando um caminho para ou uma clínica, né? Ou uma cadeia, e o pior, cemitério. O filho da senhora está na clínica? Hoje, graças a Deus, ele está na igreja para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ele não está numa cadeia, não? Não chegou nem a esse ponto, porque Deus resgatou em antes, né? Deus tirou em antes, né? Ele não está no cemitério, não? Não, graças a Deus, não. Meu filho está vivo e está aí. Ele está aqui? Está aqui. Cadê o Rubens? Vem cá, Rubens. Esse é o Rubens. Esse é o Rubens. Que graças a Deus esse saiu. Era o homem que saía cantando pneu. Cantando na pneu, rua. batendo o carro no poste, e hoje ele está aqui.
Ô Rubens, conta pra gente, você chegou a bater carro no poste? Sim, senhor. Cheguei a esse ponto. Não só esse, mas como outras coisas erradas que fazia muito também, né? Que a minha bebida, ela era perigosa. Não só para mim, mas para quem estava em volta de mim. Porque eu bebia e usava droga, que já era um vício paralelo. E já, consequentemente, eu pegava um carro e saía andando. Ou seja, eu arriscava a minha vida e de quem estava comigo e de outras pessoas ao redor. E o que passava na sua mente, Rubens, quando você ia usar drogas? Porque você sabia que você ia bater carro, você ia brigar, você ia ter ressaca, você ia ficar mal, mas o que passava na sua mente? Porque mesmo você sabendo que passaria mal, sofria, você estava lá usando de novo. Para falar a verdade para o senhor, pastor, era assim, eu me lembro que hoje eu consigo ver dessa forma. Meus dias, eles não eram coloridos, que nem hoje em dia eu vejo. Os dias era cinza, era cinzento. Então eu bebia, usava droga para que meu dia ficasse alegre, vamos dizer assim. Eu buscava uma felicidade nessas coisas. Era na droga, na bebida. Eu tinha que me preencher de alguma forma para poder, vamos supor, até para conversar com a pessoa, eu tinha que estar, no mínimo, beber de alguma coisa. Eu não tinha capacidade nem de conversar com as pessoas, um assunto sério. Eu tinha que estar sempre amortecido com alguma coisa. Bebida, droga. Então você recorria a tudo isso. Recorria a isso. Quando que isso começou a mudar, Rubens? Isso começou a mudar quando o meu irmão, que hoje ele é obreiro, ele também tinha esses vícios. Até, inclusive, nós usava droga e bebia junto. Só que ele sempre pendia assim para o lado de Deus, sabe? Ele falava de Deus, mas nós não dava muito ouvido. Aí até que um dia ele, realmente, de fato, ele veio para a igreja e ficou firme, né? Aí ele buscou muito por ele e eu continuei na vida errada. E eu estava mais piorando, na verdade. Eu estava piorando cada vez mais na bebida. Já nem era tanta droga mais, mas já era mais a bebida, que eu já estava bebendo muito mesmo. Bebia quase todo dia. Aí ele começou a me dar conselho, falando, Rubens, vamos para a igreja, não sei o quê, você viu? Eu consegui parar, não sei o quê. E eu sempre rejeitava. Às vezes ele nem me chamava porque eu era muito nervoso. Eu era um cara que eu usava droga e bebia, e de repente eu ficava nervoso, assim, não podia nem falar comigo. Eu estando errado, e ainda eu ficava nervoso ainda. Aí quando eu não queria ficar nervoso com ele, que eu ficava com dó dele de falar as coisas para ele, eu falava assim, não, Marcelo, eu não vou hoje não, deixa para outro dia. Aí uma vez ou outra eu vinha para ele parar de chamar. Aí eu via o pastor falando as coisas, mas eu não ouvia nada. Eu entrava vazio e saía mais vazio ainda. E era assim, eu era ignorância pura. Ignorância pura. Aí foi indo, ela me chamava, né, que ela estava buscando por mim. Mesmo assim eu não firmava. Aí até que um dia, foi um dia de domingo, eu lembro até hoje. Aí eu comecei a olhar para a minha vida, né, olhando assim para trás. E ela sempre te chamava também? Sempre, sempre. Toda quarta, domingo ela me chamava. Os dois, né, era desse jeito. Me chamava muito. Eu olhei para trás, só tinha rastro de destruição. Para mim mesmo, né. E tristeza, né, que eu causava tristeza para ela, para as outras pessoas, né. E eu via assim, não via futuro para mim, naquela situação que eu estava. Já magoei muitas pessoas também, palavras duras. Já teve uma época que eu namorava uma moça, eu traía ela muito, por causa de bebida, drogas. Era só coisa errada. Não tinha nada de feliz em mim. Aí até que esse dia que eu estava em casa, olhando para essa situação toda, aí eu decidi, eu falei, eu vou parar de beber. Eu comecei a orar, e foi a primeira vez que eu orei de verdade. Foi a primeira vez. Eu olhei assim, falei, Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo, não. Eu não quero ser internado, eu não quero mais essa vida para mim, não. Aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar e com esse pensamento na cabeça. Falei, não vou mudar de vida. E pensamento em Deus, orando. Coisa que eu não fazia. Aí, quando foi na terça-feira, eu falei com meu irmão, falei, seu Marcelo, amanhã é quarta-feira, eu vou na igreja com você. E ele ficou felizão. Ele falou assim, Rubens, você vai? Eu falei assim, vou. Aí ele ficou feliz porque não foi ele que chamou, né? Foi eu que tomei a iniciativa de querer ir. E de lá para cá, não parei mais. Aí eu parei com o vício, cortei de uma vez, não tive recaída, não teve esse negócio de
beber hoje, daqui 15 dias bebia de novo, ou tomava uma dosinha. Não. Foi uma decisão, né, Rubens? Foi uma decisão forte. Foi assim, ó, instantânea, de uma vez. Tudo que fazia de errado, foi naquele domingo parou. E agora, Rubens, como tá? Hoje, como meus dias eram cinzentos, hoje meus dias são coloridos. Hoje eu tenho uma felicidade de fato e de verdade na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho certeza que minha mãe tem orgulho de mim, meus irmãos. Antes eu tinha um carro batido em casa, hoje eu tenho um carro, tenho moto, tenho meu salário, consigo fazer todas as minhas coisas. Meu nome é tranquilo, não devo nada para ninguém. E estou aqui na presença de Deus, firme e forte até o final. A senhora confirma isso? Confirmo que Houve mudança? Muita mudança, graças a Deus. A mudança veio de Deus mesmo a mudança, graças a Deus. É um filho que não tem... Eu sou a mãe mais orgulhosa desse filho, graças a Deus. Eu sou o irmão do Rubens e eu cheguei na igreja também com a minha vida toda destruída nos vícios, na bebida, nas drogas, que a qual eu e o Rubens vivemos assim anos nos vícios. E hoje, pela honra e a glória de Deus, hoje ele é um homem transformado, é um homem livre das drogas, não precisa mais de preencher o vazio com droga nem com bebida, e isso a gente vê nítido através da vida dele. Ele que estava sentenciado a viver nos vícios ou até a morte, hoje tem vida. Hoje ele tem vida, graças a Deus. Rubens, valeu a fé ter vindo? Valeu a pena ter vindo? Nossa, se eu soubesse que era desse jeito, eu tinha parado muito antes. Eu até sempre comento com ela. Se eu soubesse que servir a Deus, buscar a presença de Deus, lógico, primeiramente para a salvação da gente, né? Que a gente, depois que eu tive entendimento do que é a salvação, aí depois eu comecei a pensar, nossa, que tempo perdido. Que tempo perdido que eu fiz da minha vida. Amém. Deus abençoe. Vamos seguir firme na fé.